Olá, queridos amigos, boa noite, Paulo Gonçalves. Hoje vamos voltar aqui ao direito de substância, vamos mergulhar novamente um pouco no direito e não entrar de forma menos casuística sobre tudo o que está a acontecer, este terror que a nossa geração e as gerações presentes estão a viver. Vamos então tentar perceber aqui algumas coisas que são do senso comum, são óbvias, mas nunca é demais repeti-las e para algumas pessoas não são tão óbvias quanto isso, daí estas pequenas dissertações. Bom, todos nós sabemos, é tido e é sabido, que o desconhecimento da lei, ou seja, a ignorância da lei, não aproveita a ninguém. Como, aliás, deriva de, creio que, se não estou em erro, do artigo 6º do Código Civil. O Código Civil é um decreto-lei, como outro qualquer, não, é uma lei superior na hierarquia das leis, mas é um decreto-lei, e no seu artigo 6º diz exatamente isso, que a ignorância da lei não aproveita a ninguém, ou aquilo que nós de forma comum, usamos de forma useira e corrente, dizemos que ninguém pode invocar o desconhecimento da lei. O que é que isto quer dizer? Obviamente isto é senso comum. Você não pode passar um sinal vermelho ou não parar num sinal de stop e depois dizer ao polícia que não sabia o código da estrada ou que não viu, da mesma forma que você não pode invocar qualquer lei para se proteger, dizendo que não a conhecia ou que a desconhecia. Isto faz todo o sentido, obviamente que sim, porque independentemente daquela frase socrática, Sócrates o grego, não é? Que os maus homens devem obedecer às boas leis para que os bons homens obedeçam às más leis, e é assim que deve acontecer no Estado de Direito. E temos que aceitar as leis como elas são, e ninguém pode invocar o seu desconhecimento, senão caíamos no campo da anarquia, não é? Toda a gente dizia que não conhecia a lei, ia-se embora à sua vida e o legislador e quem aplica as leis ficava sozinho a falar sobre as suas dissertações legais com a lei na mão. Bom, portanto, isto é relevante, obviamente, é do senso comum, mas nos tempos que estamos a viver, hoje em dia vivemos uns tempos diferentes. Quando esta lei foi feita já no antigo Código Civil, depois foi adaptado o seu texto nas recorrentes alterações ao Código Civil, mas sempre mantido no artigo 6º. É curioso que não havia ainda naquela época internet, não havia tal como a conhecemos, portanto não havia informação tal como a conhecemos. Isso da mesma maneira se legisla hoje em dia, ainda recentemente, não é? Com o célebre artigo 6º da lei, creio que, não me recordo agora do artigo, mas que vem censurar as redes digitais e o nosso direito à opinião e colocando fact-checkers e alguém que decide por nós o que é verdade e o que é mentira. Vamos ver se isso vai ser aprovado, vamos ver, porque parece que o Senhor Presidente da República resolveu mandar isso para a apreciação para o Tribunal Constitucional. Obviamente que isso a gente já sabe que vale o que vale, é mais um teatrinho montado, um daqueles circos da aldeia que já estamos habituados a ver nos últimos tempos. Laissez-faire, laissez-passer, como se dizia noutros tempos. Mas estamos a viver um tempo de informação e um tempo de tecnologia e um tempo em que toda a gente tem acesso à informação. Então eu pergunto-me, este mesmo artigo 6º do Código Civil, quando nós dizemos que ninguém pode invocar o desconhecimento da lei, não poderá ser aplicado também, hoje em dia, aos senhores autarcas que estão a promover a vacinação infantil e o assassino coletivo de crianças e do seu futuro e de jovens? Não poderá ser aplicado também aos senhores governantes? Não poderá ser aplicado aos senhores responsáveis das organizações que estão a promover o medo e a obrigar de forma não legal, porque não há obrigatoriedade legal, mas há uma obrigatoriedade quase intencional de ludibriar as pessoas, mexê-los com a ignorância e levá-las à inoculação ou à vacinação. Então nós não poderemos também, pergunto-me eu, obviamente estou aqui a extrapolar, de levar essas pessoas a tribunal porque elas não podem invocar o desconhecimento da verdade que hoje está disponível e estão a cometer crimes e verdadeiros genocídios contra todos nós? Deixo esta reflexão no ar. Bom, este é um ponto. O segundo ponto que eu queria falar aqui hoje tem a ver com a Constituição da República Portuguesa. Nós, nas faculdades de Direito, dizemos uma coisa chamada, damos uma cadeira que, na época, quando a damos, muita gente, colegas e ex-colegas, não lhes dá de suma importância. Eu, por acaso, dei, era uma cadeira que eu gostava bastante, porque, aliás, falhei um curso de Filosofia, gostava de ter ido para a Filosofia. Na época, ser professor de Filosofia era estar condenado
a uma vida um pouco paupérrima de salário, muito limitada, e ser professor era coisa que não estava nos meus horizontes, mas a filosofia sempre andou lado a lado dos meus interesses de informação e das minhas leituras cotidianas. E nós temos uma cadeira chamada Filosofia do Direito, que é uma filosofia um pouco vaga, mas que nos dá um contexto sobre a relatividade do direito. É certo que todos nós pensamos que o direito é uma ciência objetiva, aliás, nós próprios, quando andamos na faculdade, pensamos e saímos de lá convictos que o direito é uma ciência objetiva. Isto não tem nada a ver com direito objetivo e com direito subjetivo, isso é outra coisa. Um dia havemos de falar aqui sobre isso, mas saímos conscientes que é uma ciência objetiva. E de facto não é, e estamos a viver tempos em que percebemos que isso não é, e caímos aqui no campo da arbitrariedade, peço desculpa, e da discricionariedade. E então nós aprendemos, nos bancos da Faculdade de Direito, que a Constituição da República Portuguesa é a lei suprema, a carta magna de todas as leis. Aliás, é logo dada numa cadeira no primeiro ano e no segundo ano, creio. Que é para ser logo a porta de entrada, ou a grande janela de todas as leis que depois virão subsequentes e de todos os códigos que se seguem em aprendizagem. Aliás, toda a gente temos convictos que a Constituição da República Portuguesa, eu tenho aqui, por exemplo, um Código Civil, podia ter aqui outro código qualquer, este livro pequenino que está aqui com 200 e poucos artigos, sobrepõe-se a este, que tem milhares e milhares de artigos. E sobrepõe-se a todos os outros. É isto que nós aprendemos, que a Constituição serve para proteger, não é? Proteger e ser aqui um muro, uma barreira, um exército, um escudo contra todas as ilegalidades das outras leis. E realmente a Constituição da República Portuguesa tem essa função. Mas, indo aqui ao campo da filosofia do direito e ao nível da interpretação mais abrangente, na realidade, a Constituição da República Portuguesa não serve para nada disso. A Constituição da República Portuguesa serve exatamente para nos proteger daqueles que aplicam a lei, daqueles que legislam, daqueles que detêm os órgãos e os cargos de poder, não abusarem da lei, não se sobreporem à lei, não ultrapassarem a própria lei a seu belo intento e geral prazer, e estarem dentro dos limites da legalidade. É para isso que a Constituição serve. A Constituição serve para nos proteger dos senhores que estão lá em cima, eleitos ou menos eleitos, direta ou indiretamente, pelo povo português. É para isso que a Constituição serve. A Constituição é um polícia, é um guarda que limita o livre-arbítrio e o poder plectoriano, que neste momento não deveria estar a acontecer, o poder totalitarista que está a ser uso e abuseiro em Portugal por parte de quem, de forma indiscriminada, aplica as leis neste país, faz as leis e põe e dispõe a seu belo prazer, nomeadamente os órgãos de tutela deste país, poder executivo, poder legislativo, poder judicial, etc, etc, etc. Portanto, é para isso que a Constituição serve. A Constituição serve para limitar estes senhores e dizer assim, não, você não pode fazer isso, você não pode ir além disso, você tem que parar aí, porque aí já extravasa as suas funções. E é por isso que eles querem alterar a Constituição, para aumentarem ainda mais o poder e a descrição que já têm no uso e abuso da execução dessas mesmas leis. Claro que todos nós sabemos que ilegalidades atrás de ilegalidades têm vindo a ser cometidas no último ano, pelo menos, aliás, já há muitas ilegalidades há muitos anos. Se fôssemos a lamber a legislação toda que está para aí parida, se calhar metade dos decretos-leis que nós temos na nossa praça, todos eles têm algum vício, pelo menos material, de enquadrado naquilo que é a Constituição. E quando eu digo vício material tem a ver com o espírito da Constituição, com a alma da Constituição, com o ADN da Constituição, que ao fim e ao cabo é o espírito, a alma e o ADN do povo português. Portanto, fica aqui esta clarificação. Duas notas hoje. Não serão os senhores políticos responsáveis, enfim, todas as pessoas que estão na linha da frente contra os crimes que estão a ser praticados, e neste momento começa pelas autarquias também, não podem eles ser acusados de crime por não poderem desconhecer a verdade, porque ela hoje está translúcida, cristalina, é disponível para todos. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto tem a ver com a Constituição da República Portuguesa, que serve exatamente para limitar o uso e abuso do poder
dos senhores que detêm esse mesmo poder. Informação para todos, informação, direito para todos, informação é poder e quem tem informação, quem tem poder é porque está informado. Informe-se.